Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um direto aqui no Facebook da Event Point. Hoje vamos falar um pouco de eventos culturais e temos como convidados Ana Fernandes, que é CEO da Eventers Lab, e o Nuno Maia, que é diretor criativo do Cubo e é também um dos fundadores. E, portanto, bem-vindos os dois. Muito obrigado por terem aceitado este convite para estarem aqui hoje connosco. E eu gostava também de agradecer a parceria técnica da Acerbiz, que nos apoia enfim, nestas emissões em direto aqui no Facebook da Event Point. E eu gostava de começar por vos perguntar como é que estão a gerir toda esta situação. Já lá vão uns meses de Covid-19. Como é que é o ponto de situação à data de hoje? Ana, para começar. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Dar também o meu olá ao Nuno Maia. A última vez que estivemos juntos foi em dezembro, na Fête de la Lumière em Lyon. Estávamos, se calhar, melhor do que estamos agora e com expectativas de projetos para... É uma festa que ocorre em dezembro e, portanto, na altura falamos dos vários projetos que tínhamos para muitos deles ficaram em stand-by a partir de março. Como é que nós estamos, como é que eu estou agora em termos de empresa? Nós tínhamos, e centrando esta conversa nos eventos de foro mais cultural, porque temos outros, nós tínhamos vários agendados, temos alguma programação com alguns municípios e temos alguns projetos próprios, o Lusa no Algarve é um dos exemplos, e que tinha maio, tivemos que começar a estudar planos B, tivemos que adiar tudo o que estava previsto para o segundo trimestre e agora iremos recomeçar a partir de outubro. Entretanto, fomos sendo desafiados para pensar novos conceitos e apresentar novas soluções, principalmente agora para o verão, e alguns desses projetos foram aceitos, continuamos a ter outros em carteira, mas a verdade é que tivemos que dar asas à imaginação e começar a pensar como é que poderíamos ultrapassar esta fase e para projetos que obrigatoriamente nos próximos tempos, ou se calhar nunca mais serão como os conhecíamos. Se falarmos de um projeto como o Lusa, o Nuno Maia tem mais projetos, aliás, nessa área da luz, em que as nossas expectativas eram de termos milhares de pessoas na rua a interagirem, não só como observadores, mas como participantes ativos em peças de arte. Isso é algo que neste momento não está nos nossos planos. Agora, obviamente que não é um setor de atividade que vai parar por completo, tem de ser redimensionado e reimaginado para aquilo que é a nova realidade. Agora, não deixa de ser, de estarmos, não é? De ser um momento em que a parte criativa e a parte operacional, mais do que nunca, estão em jogo. Ou enquanto são que todos os dias são diferentes, não é? Aquilo que são as normas hoje podem não ser as mesmas daqui a 15 dias, podem ser mais restritivas ou até mais facilitadas, mas a verdade é que temos de trabalhar neste contexto. Okay, muito não bem. sei se para introdução... Sim, claro. Depois há aí uma série de ideias que eu acho que podemos desenvolver mais à frente. Eu vou aproveitar para dizer que, como já perceberam quem está a assistir, estamos com alguns cortes quando ouvimos a Ana. Isso provavelmente tem que ver com a qualidade da net. Enfim, é algo que nós temos dificuldade em controlar aqui do nosso lado. Vamos procurar gerir as coisas o melhor possível, embora se tenha percebido exatamente aquilo que ela queria transmitir. No vosso caso, como é que é o ponto de situação à data de hoje, relativamente aos vossos projetos? Queria já também agradecer o convite, ser os meus cumprimentos também à Ana.
e como ela diz bem, estivemos juntos em reunião na Feira do IR em dezembro, e o cenário é muito parecido para o clube. Portanto, tínhamos uma série de projetos que estavam agendados com várias câmaras municipais, com outros clientes também privados, e a verdade é que aquilo, a gênese do nosso trabalho, e como a Ana dizia, é juntar as pessoas na rua. Nós trabalhamos muito nos locais públicos, também trabalhamos os projetos corporate, mas também sabemos, até de conversas anteriores que houve aqui no próprio, nas conversas do Show Must Go On, percebemos que também tiveram uma grande quebra, mas sobretudo no setor cultural, que é o core principal do ateliê, o Cubo. Nós vimos praticamente os espetáculos todos cancelados. Temos alguns projetos que são de iniciativa própria, como o caso do Lisbon Under Stars nas Ruínas do Carmo, e o Porto Legends na Alfândega do Porto, que apesar de não terem sido cancelados, tiveram de parar numa dada altura, numa altura do estado de emergência, e que agora pouco a pouco permitem que nós voltemos a abrir, mas o número de visitantes, nós não percebemos bem, estamos a tentar perceber se é, por um lado, o receio das pessoas, o próprio público ainda tem receio de voltar aos espaços culturais, ok? Não nos permite ter uma quantidade de gente significativa para tornar os projetos sustentáveis. Portanto, nós estamos um bocadinho também em avaliação de ver quando é que as coisas abrem mais, quando é que as pessoas têm menos receio, e tentar perceber entre as regras e os receios qual é o momento em que isto vai, esperemos nós, dar a volta para bom, outra vez. Para ser sincero, estamos muito pouco expectantes, ou seja, não acreditamos que é uma coisa que vai acontecer assim tão breve como gostávamos. É duro dizer isto, mas temos tido cada vez mais um pensamento mais realista e menos utópico, ok? Porque aconteceu o que a Ana estava a dizer, houve uma altura que parecia que isto estava a melhorar, mas de repente, afinal vieram medidas novas, por exemplo, para Lisboa, para as 19 freguesias, que apertaram outra vez. E o projeto que íamos lançar nas Ruínas do Carmo, que já tivemos aberto há outros anos, já estava pronto para abrir, está tudo montado, neste momento temos os equipamentos todos lá, e não temos ainda as licenças porque ficam em stand-by. Vamos ver como é que é agora com esta questão dos 19 freguesias. De maneira que é um desafio muito grande, do ponto de vista como empresa, é o maior desafio que já tivemos, por razões óbvias. A faturação parou praticamente. Eu diria que estamos neste momento com 95% do nosso dia-a-dia são fazer propostas e tentar semear para o futuro. Uhum. Bom, eu começo logo por notar aqui uma diferença grande em termos de tipologia de evento, porque de facto podemos pensar em eventos que têm bilheteira, digamos assim, onde o público compra um bilhete para participar, para assistir, ou eventos que são de acesso livre. Como é que olham para estas duas vertentes, para estas duas componentes? Ou seja, e o Nuno aflorou um bocadinho essa questão, não é? Há aqui um elemento-chave essencial que é a confiança. E de facto parece que essa confiança ainda não está restabelecida. Como é que comentam esta questão, este aspecto? Porque de facto não basta dizer que é possível fazer alguma coisa, é preciso que as pessoas também estejam disponíveis para participar, certo? Ana? Sim, é preciso que as pessoas estejam disponíveis para participar, é preciso também que clientes e patrocinadores também estejam, porque para além dos eventos de bilheteira, e mesmo os eventos de bilheteira, muitos deles só sobrevivem com um apoio prévio ou com uma garantia prévia, mas ainda está em falta algumas coisas. Agora, por exemplo, do ponto de vista da confiança, a campanha em termos de selo Clean and Safe, os espaços culturais neste momento já podem ter esse selo, mas as empresas de eventos ainda não. Portanto, aquilo que poderia ser uma campanha e o selo, como acredito que aqui em várias conversas já terão falado, o selo Clean and Safe, o principal objetivo é criar ferramentas às empresas
e às estruturas para que efetivamente garantam as condições de higiene e segurança, e tem de ser feito em todas as áreas de atividade que estejam relacionadas com o público. A verdade é que, por muito que estejamos a lutar por esse selo, ainda não o temos. Portanto, quando queremos apresentar um evento, o evento em si ter essa garantia, as empresas em si terem essa garantia, poderia ser uma forma de começar a trazer público. Mas nada disto também não é alheio ao facto de estarmos a ter problemas ao nível do turismo, na captação de turistas estrangeiros. Aliás, os últimos dias têm sido férteis em más notícias a esse nível, e tudo isto é uma bola de neve que se vai repercutindo também nos eventos. Agora, uma coisa é certa, eu penso que o cidadão comum está com vontade de ir, mas todas as garantias têm de ser dadas, e o facto de muitas das regras daquilo que possamos fazer não estarem perfeitamente definidas também não ajuda a que possamos implementar. Não é só, por um lado, é o facto de as regras mudarem de 15 em 15 dias e poderem estar mais limitadas, como aconteceu agora em Lisboa, mas as próprias regras para determinadas tipologias de eventos ainda não estão perfeitamente definidas e perfeitamente concretizadas. E tudo isso nos transforma a nós, por muito que queiramos imaginar o que é um evento seguro, podemos depois ter alguns entraves com os quais não estávamos a contar, e, portanto, isto é um trabalho de dia a dia, de mudança automática de estratégia, se eu tiver de ser. Agora, as praias abriram, os espaços de concertos abriram, os cinemas abriram, e, portanto, garantidamente outros espaços e outras tipologias de evitar. Desculpa, Ana, está a dizer que na teoria nós sentimos que as pessoas terão essa vontade de voltar para os espaços públicos, de estar com as famílias, de estar com os amigos, de poder consumir a cultura, não é? E como estão a consumir os espaços públicos, como praias, parques, ou seja, existe depois de tanto tempo em confinamento essa vontade e essa expectativa. Eu não sei se não há também aqui uma parte do jogo, que é a crise financeira que se está a instalar com a crise anterior, que é a crise pandémica do vírus, está uma a vir a reboque da outra, e que de repente uma expectativa que seria que as pessoas voltam a consumir cultura e que se calhar vão estar também mais retraídas financeiramente, e aqui eu pegava no que o Rui estava a dizer da diferenciação entre espetáculos culturais pagos ou espetáculos culturais gratuitos, e aliás a Cláudia Sousa estava aqui a falar nos comentários qual é o papel dos municípios nesta fase, e eu fazia essa distinção, que é, se calhar, os espetáculos pagos, que nós tínhamos a expectativa que as pessoas iam voltar, iam querer consumir e voltar a ter essa oportunidade de ter essa cultura, se calhar vai ser muito mais fácil, ao início, levar as pessoas aos espaços públicos gratuitos, ou aos eventos culturais gratuitos. Agora, será que temos as câmaras a investir o suficiente, ou os sponsors, como a Ana também falou, para conseguir que esses eventos aconteçam? Da nossa experiência, temos um formato de festival, por exemplo, que criámos, que é o Festival à Janela, que foi um festival itinerante e que aconteceu em plena pandemia, até na parte que contávamos com o estado de emergência, que nos permitiu chegar às pessoas nas suas casas. Mas é um formato também muito, muito específico, e que temos mais 2 ou 3 câmaras que ficaram interessadas. Se eu pensar do ponto de vista dos profissionais da cultura e que criam estes projetos, não acho que vai ser uma fórmula, não vamos de repente todos andar a projetar em todo Portugal a cultura, não é? É um formato também que se esgotaria rapidamente. Mas, por outro lado, do ponto de vista do público, também não vamos chegar assim a tanta gente. É muito interessante, porque chegamos às vezes até a bairros, e foi uma conclusão que tirámos, chegamos até às vezes a bairros sociais, onde pessoas desses bairros nem costumavam ir a eventos pagos, ou eventos culturais, simplesmente não estavam no seu daily life, e tivemos muitos comentários nesse sentido, a dizer que a cultura chegou a pessoas, independentemente da pandemia, que nunca tinham acesso à cultura.
Portanto, por um lado também descobrimos esse lado novo de poder chegar às pessoas. Pegando aqui na questão do bilhete, com bilhete pago ou evento gratuito, acho que vai ser difícil ainda levar as pessoas aos eventos de bilheteira. Temos sentido isso. Uhum. Enfim, aproveitando justamente a pergunta da Cláudia Sousa e essa questão que o Nuno já tinha referido, do papel dos municípios nesta fase, enfim, recordo, foi algo que também já abordamos aqui noutras conversas, mas a verdade é que já assistimos a câmaras a dizerem que vão direcionar aquilo que era o orçamento previsto para a cultura para outras áreas. Como é que avaliam de uma maneira geral o papel assumido pelas câmaras? Porque de facto elas são muitas vezes os possibilitadores deste tipo de eventos, de acontecimentos. Como é que analisam este papel que está aqui a ser assumido pelas câmaras? Ana? Posso começar? É óbvio que as câmaras têm um papel fundamental nesta reprogramação. Começa logo pelo ponto que há municípios com diferentes perspectivas sobre o que se passa e temos contactado com câmaras exatamente com diferente posicionamento. Por um lado, algumas tentaram de alguma forma preservar aquilo que já tinham programado para o ano, aliás, porque o enquadramento legal também os obrigaria a fazer algum pagamento e, portanto, já que têm de pagar, é preferível pagar com programação, nem que ela seja online, seja em drive-in, seja num parque de jardim, ou seja, em vez de ser para 500 pessoas, ser para 100. Portanto, muitas câmaras estão a manter. Mas aquilo que me parece que a generalidade está a fazer é reprogramar, é pensar de que forma vão poder também auxiliar aquilo que são os agentes da sua própria localidade, que estão seguramente a passar também por dificuldades e, portanto, redirecionar o investimento para aquilo que são as associações culturais, os músicos, as companhias que existem no seu município, portanto, vão apostar, mas também há municípios que têm uma forte marca em termos de programação e que percebem que esta também é uma oportunidade de posicionar e de manter aquilo que é a imagem de marca do seu município. Portanto, há tudo. Logo no início ouviu-se muito câmaras a dizerem tudo que tínhamos para a cultura vai agora para o apoio social. Mas a verdade é que as necessidades das pessoas vão a muitos níveis e, portanto, a cultura também não deixa de ser uma necessidade, eu diria que básica do ser humano e, portanto, as câmaras também, creio eu, percebem isso. Além de que está anunciados fundos do ponto de vista governamental, plano de PES, plano de revitalização económica e social, prevê uma forte, quer dizer, é sempre pouco para a cultura, mas um forte investimento em termos de programação em rede. Sinceramente, eu ainda não consegui perceber de que forma é que isso se vai materializar. Já disseram que se ia materializar em novos projetos, há quem diga que basicamente é para investir naquilo que já estava programado, não tenho conhecimento. Mas a verdade é que os municípios irão liderar também esses fundos e, portanto, espera-se que sejam bem empregues e que permitam, pelo menos, que quem tem projetos e projetos diferenciadores, quem esteja nos municípios e que as companhias de alguma forma consigam trabalhar. É sempre pouco, mas pelo menos consigam trabalhar. Mas é um papel óbvio fundamental. Sim. Principalmente quando temos, lá está, voltaremos sempre à mesma conversa, quando neste momento faltam uma série de outros projetos que estávamos habituados a ver e o verão era forte em festivais. Este ano já sabemos que até dia 30 de setembro não teremos festivais, não sabemos o que vai acontecer a partir do dia 1 de outubro, mas há aqui uma manancial em termos de outros projetos que terão, obviamente, que acontecer. Nuno, a propósito
Sim, eu concordo que as câmaras têm um papel fundamental. A cultura, se calhar não é vital, mas é pelo menos essencial ao ser humano. Vital sabemos que é a linha da frente e as questões de saúde, mas acredito que também não estamos num ponto de pandemia em que a cultura deva ficar a segundo plano. Mas não estamos no meio de uma guerra, não estamos no meio. Estamos num cenário que é totalmente novo, estamos num cenário que é atroz, é um cenário que está a criar problemas gravíssimos a nível, como falámos, financeiros, de estruturas, de despedimentos, de desmantelamentos vamos dizer, de estruturas humanas, de empresas, etc. Mas ainda assim, acredito que se houver esse apoio, se houver a continuação de investimento na cultura, isso ajuda também a revitalizar as próprias cidades, o próprio ânimo das pessoas, ou seja, é um ponto que não deve ser totalmente descuidado. Ainda referindo essa questão do Festival à Janela, que quando nasceu foi em pandemia, e tivemos a própria ordem dos psicólogos que deu um parecer positivo a dizer que era importante, o festival era importante para o estímulo das pessoas que estavam em casa, etc. Prova exatamente que este estímulo cultural, esta necessidade de cultura e de continuar a ver coisas que estimulam a nossa criatividade, a nossa pessoa enquanto ser humano, são essenciais. E acho que estou a pensar agora de repente até numa intervenção que o Vils também tem feito, em que tem homenageado através de murais vários setores ou pessoas que estão na linha da frente da luta, ou seja, é uma forma também de cultura, ao mesmo tempo está a ligar àquilo que é a luta da pandemia, mas continua a existir e continua a ser importante. Portanto, eu não sei neste caso específico se foi uma câmara, se foi uma entidade privada, mas é um género de ações que continuam a dar alento às pessoas, alguma perspectiva também de continuidade. Bom, como sabem, nós também temos perguntas que vêm de quem está a acompanhar-nos e há aqui uma pergunta da Carolina Maia que, enfim, eu não posso deixar de ligar a uma questão transversal à área de eventos também, que é a precariedade de muita gente que trabalha neste setor. Ela pergunta se é possível uma empresa em layoff meter os trabalhadores a produzir espetáculos de arte e depois termina para o bem da cultura, claro. Que comentário é que isto vos suscita, Ana, para começar? Bem, também aqui não posso dissociar o meu papel enquanto dirigente da APCAT e de um trabalho imenso que temos feito desde que toda esta situação se instalou e as questões do layoff e as questões dos direitos e também as questões dos sócios gerentes que apesar de algumas tipologias de empresas já terem direito ao layoff, a generalidade não tem, a maior parte das empresas não tem. Mas trabalhadores que estão em layoff total estão impedidos de trabalhar. Isso é o que diz as regras. Agora, as empresas têm a possibilidade de colocar os trabalhadores em layoff a 50% de tempo, a 60% de tempo e, portanto, no tempo, num horário de trabalho de 8 horas, se eles estiverem em layoff só de 50%, as 4 horas que estão a trabalhar poderão fazer. Portanto, tudo depende em que modalidade é que está cada trabalhador. E também as empresas não têm de colocar todos os trabalhadores em layoff. Portanto, podem gerir os trabalhadores que estão em layoff em função daquilo que é a atividade da empresa. Agora, a questão do layoff, neste momento, portanto, é possível pedir o prolongamento de layoff até dia 31 de julho e a expectativa é que a partir de 1 de agosto, e para setores que já não estão 100% parados, as empresas possam candidatar a apoios para a retoma ao trabalho. Portanto, os apoios que estão previstos a partir de 1 de agosto pressupõem que, de uma forma gradual ou total, há 3 possibilidades, mas que as empresas passem a ter apoio para convidar os seus trabalhadores a virem trabalhar. E isso sim vai ser uma ótima medida, porque neste momento
mesmo os trabalhadores estando em layoff, as empresas pagam uma parte do seu salário, mesmo sendo um sacrifício transversal, mas a verdade é que as empresas estão a pagar para as pessoas estarem em casa na vida delas, não é? Sem fazer nada. E, portanto, a partir de 1 de agosto, esta perspectiva muda. O objetivo é apoiar as empresas para que, gradualmente, os seus trabalhadores voltem ao local de trabalho e sim possam trabalhar ou possam voltar àquilo que é o pleno, também porque as empresas precisam dos seus recursos humanos para poderem concretizar os seus projetos. Portanto, estamos aqui no há pouco estava a dizer que basicamente estão a apostar em propostas e em perspectivar o futuro. São precisos os recursos, é preciso a parte criativa, é preciso a parte orçamental, é preciso a parte de produção. Portanto, as empresas estão neste momento reduzidas, muitas delas aos seus sócios gerentes, mas a verdade é que precisam dos seus recursos humanos até para esse processo de, menos eu segui para essa falta e acho que deve ser genérico e creio que também quem está em casa há 2 ou 3 meses, ou eu já perdi a conta, também está ansioso por voltar ao seu local de trabalho, mesmo que tenha de trabalhar a partir de casa, mesmo que seja em teletrabalho, que é um estatuto já diferente do layoff. Mas este foi um sacrifício. A questão não é tanto da pergunta, nem é se é para o bem da cultura ou não. Acho que independentemente para o objetivo que for, como a Ana diz, em layoff não vão trabalhar, agora as pessoas podem ou decidir ajudar e de alguma forma a empresa. É sempre muito complicado, como ela diz, nós também temos o mesmo problema, como sócios gerentes não temos direito a esse layoff, não é? E continuamos na luta e a procurar novas saídas. Uhum. Enfim, durante pelo menos algum tempo, para certa tipologia de eventos, a questão do digital, do virtual, do online, pode ser uma solução. No caso dos eventos culturais, que papel é que esta componente digital pode ter? Pode ser uma panaceia, pode ajudar a pelo menos manter algum fluxo de trabalho, ou é difícil abraçar este tipo de soluções? Como é que olham para este desafio também? Ana? Como é sempre óbvio que o digital, aliás, há uma coisa que eu quero dizer, porque eu tenho que dizer esta frase, que é a cultura alimenta sempre períodos de catástrofe, não é? Sempre que há uma catástrofe, quando há incêndios, quando há tudo, os músicos, os artistas são sempre os primeiros a ser chamados para a linha da frente para angariações de fundos e assim. E aquilo que vimos ao longo da pandemia, pela primeira vez, pelo menos na nossa história recente, ou se calhar mesmo pela primeira vez, a cultura foi das primeiras visadas. Eu não queria distinguir aqui os restantes eventos, porque senão os meus colegas da minha outra faceta, mais corporate, se calhar também não ficam contentes por afirmar desta forma. Mas a verdade é que são. E se calhar são agentes ou entidades que têm se calhar mais fragilidades, porque são um artista é uma pessoa, e se bem que há companhias com várias pessoas, mas pronto. Mas a verdade é que o online foi alimentando as redes. Aliás, temos visto ao longo dos últimos meses, não têm faltado angariações de fundos com os artistas a tocar a partir de casa, não têm faltado promoções de espaços ou de projetos através do online. Portanto, nós neste momento excluirmos o digital, seja o que for, quer seja corporate, quer seja cultural, neste momento está no nosso top of mind, porque se calhar eu tenho um bilhete para ir a uma conferência ou um concerto e à última hora não posso ir por qualquer questão e gostaria de ter a oportunidade de estar online. Agora, se me pergunta se é isso que nós desejamos, eu digo claramente que não é. Claro que nós podemos ver isto como um aspecto transitório ou como uma forma de conseguirmos não é? Ter algum fundo de maneio, mas a expectativa tem de ser sempre voltarmos ao live, ao público,
à rua, à multidão, porque é isso que nós gostamos, mas se calhar não vai ser tão cedo. E, portanto, o digital é sempre uma forma de complementar, e se pensarmos que num teatro com uma capacidade de 500 pessoas podemos lá ter 150, se calhar podemos ter o restante ou 3 vezes mais online. Eu peço desculpa por divagar um bocadinho, mas há cerca de 2 semanas estivemos no Altice Arena para mostrar como é que os eventos híbridos, mais na área corporate, podiam acontecer a partir de agora, ou pelo menos nos próximos tempos. E a verdade é que a forma como os eventos neste momento podem ser pensados com uma componente presencial e com uma componente digital, permitem-nos alcançar projetos que até agora poderiam não ser alcançáveis pelo número de pessoas que normalmente se inscrevem, não é? Por exemplo, Lisboa ter uma conferência de 100 mil pessoas, se calhar não era possível se ela fosse 100% física, mas nesta componente presencial e online, se calhar Lisboa ou Porto passam a ser possibilidades para este tipo de congressos. Se calhar os eventos, se calhar não, de certeza, os eventos culturais, os eventos públicos também têm de se reimaginar, pelo menos nos próximos tempos, nessa componente. Pelo menos Sim, essa é como forma alternativa, aliás, já está a acontecer e está a acontecer desde o início da pandemia, como é no com concertos, depois isso foi o mais óbvio, o que estamos mais habituados, até porque já existia, né, os concertos online, e foi mesmo uma coisa que muito automaticamente aconteceu. Mas depois houve diversificação. Eu sei que, por exemplo, a própria Câmara de Lisboa, que já tinha tido projetos no passado, por exemplo, aqui a pegar no videomapping, que é muito a nossa área, que são espetáculos de videomapping que são feitos nos monumentos, nas fachadas, nos locais públicos, e de repente a Câmara de Lisboa pegou num evento que foi nas comemorações de 25 de Abril do ano passado, um espetáculo que tínhamos feito, e encomendou-nos uma readaptação para o digital. Portanto, nós editámos um vídeo e permitiu, se calhar, até chegar a pessoas do país inteiro que não tinham visto aquilo no Terreiro do Paço no ano passado e que puderam ver agora. Ou seja, há algumas vantagens, tem outras desvantagens. Eu até diria que podíamos comparar um livro e um filme. Podemos ter o filme do livro, mas o filme não vai substituir o livro, como o livro também não vai substituir o filme. Portanto, continuam a ser dois mundos distintos e sobretudo, o online, que é tão pouco palpável, não é sempre este ecrã 2D onde estamos agora todos aqui a olhar, é altamente limitado quando se fala de cultura, sendo que a cultura é uma coisa tão rica que podemos falar de uma exposição imersiva, de um concerto em que sentimos as vibrações do som, e, não é? É um mundo completamente à parte. Portanto, o nosso maior desejo é voltar ao vivo, e acho que o digital nunca vai substituir os eventos ao vivo. Terão vantagens que o ao vivo não tem e terá desvantagens. Eu vejo muito mais desvantagens do que vantagens, sinceramente. Nós, editores, enfim, temos esse desafio também do digital e temos sempre dificuldade em gerar receitas a partir desse suporte, não é? É sempre um desafio maior. Vocês também sentem esse desafio, essa dificuldade, essa barreira? Eu acho que há oferta também, no digital há tanta coisa que está a não de semear e já fazia parte do nosso dia-a-dia. Ou seja, nós tínhamos o não digital no nosso dia-a-dia e já tínhamos o digital no nosso dia-a-dia. Ou seja, já estávamos habituados a consultar X vídeos ou no YouTube ou no Masterclass, ou seja, em determinados, sejam pagos ou não pagos, em determinados canais, para não falar aqui do gigante Netflix, que as pessoas consomem e estão habituadas a consumir de forma diária. Portanto, é muito difícil, penso eu, estou-me a pôr no caso deste evento do 25 de Abril que eu falei, é difícil cativar um público amplo com uma coisa que é tão pequenina naquele universo digital, que é um mundo gigante. Só o saber que aquilo vai acontecer, ou seja, a promoção no digital, a divulgação no digital, tem que acompanhar estes conteúdos, porque senão eles acontecem um bocadinho às escondidas, ou sem as pessoas saberem, não é? E acaba por ser difícil, penso eu, captar público em massa, como se tem
um evento ao ar livre ou em espaço público. Certo, Nuno, peço desculpa, Ana, antes de passar aí, eu até queria reforçar isto, ou seja, no fundo, referia-me também ao facto de, se calhar, as pessoas mais facilmente pagariam um bilhete para ir assistir a um concerto numa sala de espetáculos do que propriamente para ver esse mesmo concerto online. E era também essa dificuldade, às vezes, de depois gerar receitas que me queria referir. Pois, eu penso que o problema reside exatamente naquilo que acabaste de dizer, Rui. É que não pode ser exatamente o mesmo concerto. Essa é que é a questão. Porque é óbvio que o desafio é enorme e não me perguntem a fórmula, podemos tê-la ou podemos não ter. Mas a verdade, isso foi muito falado, não? Se calhar um concerto é até dentro das áreas culturais aquilo que é mais fácil, mas vamos ver uma peça de teatro, vemos exatamente a mesma peça de teatro na televisão ou no computador, não é a mesma coisa. Ou aquele produto, e chamamos de produto cultural, está desenhado para estar online e tem uma série de atrativos que são com que o público esteja online, ou não deixa de ser uma gravação para uma gravação, portanto pode ser live ou pode até ser gravada e depois passar, portanto os produtos ou são desenhados para aquela plataforma e portanto causam ali algum tipo de atração, ou porque é único, ou porque vai estar gravado e podemos ver, ou porque está num ambiente diferente, porque se for a mera transposição do físico para o online, a verdade é que já estamos todos, se calhar, até um pouco saturados e já não temos paciência. Portanto, tem de ser desenhado para online. E depois outra coisa que o Nuno disse que também é importante, que a única forma de não sermos uma gota no universo é pensarmos que um evento online tem de ter o mesmo tipo de comunicação, publicidade, de aposta, de investimento, como se fosse, quer dizer, nunca será presencial porque é logo à partida valorizado por baixo. Mas a verdade é essa. A verdade é que se calhar não se pensa num evento online com o mesmo tipo de gasto em termos de publicidade como se faz para um evento físico e, portanto, os resultados nunca podem ser medidos da mesma forma. A verdade é que, mas por outro lado, o evento online vai estar gravado ou pode ser gravado e pode ser repercutido e há pouco também falávamos, por exemplo, quantas pessoas assistem e estão a assistir a esta conversa, eu não sei, mas se a tivéssemos a ter numa sala estariam as pessoas que lá estão e se calhar vamos quintuplicar ou duplicar no mínimo quem está a ver, vão ver a gravação e portanto é todas estas medições e é chegar ao público-alvo, é ter o business intelligence a trabalhar por trás que também tem de ser aplicado e que as empresas, o corporate faz isso muito bem, tem de ser também aplicado à cultura e aos eventos culturais e quem faz projetos, se calhar como as nossas empresas fazem, porque eu não sou uma artista, longe disso, o que eu faço é desenhar projetos e apresentá-los e depois ir ter com artistas e com programadores para me ajudar a complementar, não é? Portanto, o que eu faço é a parte da gestão do projeto e não quero, não de todo querer, mas a verdade é isso, temos que aplicar se calhar alguns princípios que não são aplicados e desenhar os projetos para a plataforma onde eles vão passar. Sim, a mensagem importante é essa. Um evento digital deve ser desenhado para digital. Como os jogos são desenhados para digital, ou as aplicações são desenhadas para digital, ou seja, existe um canal, eu quando faço uma coisa para televisão, desenho para televisão, não é? Quando desenho para... Ou seja, nunca vamos conseguir ter os eventos como eles são nos locais específicos onde eles acontecem, no online. Isso não dá. Dá para fazer como a Ana diz, e tem-se feito, que é ir aos espaços culturais, convidar um determinado artista, gravá-lo, fazer o streaming, etc. Mas é a sala vazia, ou é a sala com as 2.000 plantas, ou seja, às vezes até há ideias quase de marketing para tornar mais viral cada acontecimento desses online, mas no final é uma imagem 2D com multicâmara que chega às pessoas. Se calhar podemos criar concertos interativos, concertos com multicâmara, cada pessoa que está em sua casa pode escolher a câmara que está a ver,
tem uma câmara ao pé do baixo, uma câmara ao pé da guitarra, e eu próprio tenho uma plataforma que posso ter este concerto. Ou seja, há a possibilidade, e esta é a parte também que falavas no início, Rui, de criativamente como é que nós podemos reagir enquanto criativos ou enquanto produtores de espetáculos para que se torne interessante do ponto de vista online, criar alguma excitação no público, alguma mais-valia no público por ser online. Que se ele estivesse ao vivo num festival com o cantor lá ao fundo a tocar, não teria a possibilidade, como tem se calhar na sua cadeira em casa, de ver diferentes ângulos, diferentes perspectivas. Então, acho que passa por aí, acho que passa, como a Ana diz, de adaptar o evento para online e não querer ter qualquer evento em online, porque isso já existe, estas gravações e streamings que falamos. Bem, eu aproveito agora para fazer uma pergunta especificamente ao Nuno, porque de facto ele é diretor criativo, ao contrário da Ana, do Mágica, e portanto aquilo que eu gostava de perguntar, Nuno, é se um fenómeno extremo como este de pandemia que estamos a viver, que é de facto inusitado nas nossas vidas, é estimulante para a criatividade ou é um bloqueador? Como é que as coisas têm Eu vivo um dilema grande, porque eu sou sócio fundador do ateliê, portanto tenho o lado de produtor, de gestor, e depois tenho esse lado da criatividade. E um vai assustando o outro, porque do ponto de vista criativo, puramente dito, é super estimulante, e aliás o Festival à Janela nasceu de um estímulo de repente vermos tudo cancelado e pensarmos, ok, pessoal, como é que podemos continuar a levar a cultura às pessoas, como é que podemos sobreviver a esta pandemia. E criámos esse festival, penso que em 2 semanas tínhamos tudo criado, montado, logotipo criado, como é que ia funcionar tecnicamente, com a equipa técnica, ver qual era a solução, com a carrinha, com os projetores para os 2 lados, para quem está numa janela ver a projeção do outro e vice-versa. Ou seja, em termos criativos, uma bomba aquilo, e tenho a certeza que imensas pessoas na equipa adoraram a experiência, e depois, quando vais ao terreno e ouves os aplausos das pessoas à janela em plena pandemia, tive colegas com lágrimas nos olhos a ouvirmos aquilo, portanto foi extremamente gratificante. E eu penso que o lado criativo e artístico tem sempre esse lado de ser gratificante, quando consegues chegar ao público e sentes que o público ficou tocado por aquilo que a tua equipa criou, é isso que vale, é o que vale no final. O sucesso do projeto tem muito a ver com isso. Portanto, em termos de estímulo, sim. Por outro lado, como eu disse, tenho o papão produtor / gestor / a empresa está-se a afundar, deixa lá as tuas ideias criativas e vamos ver como é que nos salvamos. Ou seja, é um papel difícil. Não posso dizer que é agradável ou que seja bom passar por isto para termos ideias criativas. Acho que estamos muito melhor num cenário normal e continuar a esforçar-nos por termos ideias criativas fora da pandemia. Eu diria que aqui a diferença é que é uma obrigação. Que se nos acomodamos e ficamos sentadinhos no seu lugar, vamos nos afundar, não é? Não vamos fazer mais nada. E a pandemia obriga-nos, dá-nos a pica de, ok, como é que vamos ultrapassar isso? Portanto, existem desafios que são criativos. Até do ponto de vista, se calhar, empresarial, também a pessoa acaba por ter que ser criativa. Não sei, Ana, o que é que dizes, mas de certeza que também fazes malabarismo para perceber como é que saímos, não é? Fazemos mais propostas, menos propostas, apostamos aqui, apostamos ali. Sim. E, além de que o facto de termos, principalmente agora, felizmente já não, mas como no início tivemos tempo, o tempo fez com que também o canalizássemos para aquilo que pode ser projetos de futuro. Algo que fiz foi ir buscar ao baú dos projetos não concretizados até ao momento, todos aqueles que poderiam ser de alguma forma, ter alguma forma de distanciamento social e que se fossem implementados possam ser implementados, alguns não no curto prazo, mas a médio prazo, e portanto tivemos a fazer aqui a ir buscar, porque ao longo
destes 20 e tal anos de projetos, temos vários que não se concretizaram e que agora podem ver a luz do dia, porque até podem fazer sentido, porque esse foi um trabalho feito. O outro foi pesquisar apoios e parcerias e trabalho em rede, que é tão importante e creio que ainda será mais no futuro, e ver que oportunidades fomos perdendo ao longo dos últimos tempos por não estarmos atentos a esses fundos. E a verdade é que fizemos uma série de candidaturas, algumas estão para análise, outras estão em stand-by, outras passaram as primeiras e as segundas fases, estamos à espera da terceira, mas tentamos, no fundo, aquilo que nos focamos foi como é que podemos ter, dentro de muito tempo que passamos a ter também tempo de qualidade para fazer alguma pesquisa. E isso, a verdade é que há muito tempo que não parava para olhar para a empresa e pensar aquilo que nós queremos efetivamente que ela seja no futuro, e que tipologias de eventos queremos, como é óbvio, estaremos sempre receptivos aos nossos clientes, mas também nos permite pensar e refletir e se calhar encontrar caminhos que nós achávamos que nem existiam para nós, porque não tínhamos tempo para pensar neles. Portanto, se isso se chama criatividade ou não sei, mas é obrigatoriamente uma forma de gerir e principalmente pensar que daqui a 2, 3, 4, 10 anos queremos cá estar e, portanto, temos que sobreviver ao que quer que seja que venha pelo caminho. E esse tempo fez-nos bem. Ia só adicionar aqui ainda nos formatos, houve também, tínhamos alguns eventos que estavam planificados para o público, para as pessoas irem visitar, em forma de, vamos dizer, quase disposição, e estamos neste momento também criativamente a arranjar alternativas, ainda que ao vivo, seja através da questão dos drive-ins, através de formas de distanciamento social, que eles possam acontecer, ou seja, temos projetos que acabaram por ser cancelados e que agora estão a ser repensados para o contexto atual. Portanto, isso aí obriga assim, alguma criatividade, alguma ginástica e se calhar algumas limitações, mas ainda assim tentar que eles aconteçam. Então, é um dos objetivos que temos. E não deixa de ser irónico que, por exemplo, nestes tempos tão modernos, se tenha recuperado um formato como esse do drive-in, que já se tinha esgotado aparentemente há tanto tempo, não é? Sim. E que agora ganha uma nova vida, não é? Estás a ver porque é que eu fui ao baú dos projetos. Sim, mas é totalmente válido. Nós, aliás, temos um projeto pensado nesse formato, estamos ainda a acabar de construí-lo, mas a verdade é que se calhar as pessoas aí sentem-se até mais seguras. Quando falávamos da questão do receio do espaço público, já percebemos que há pessoas que não têm receio nenhum. Eu vi há pouco tempo a notícia dos jovens no Algarve, holandeses, já percebi que é uma festa. Pronto, e isso vai continuar a haver pessoas que não ligam nenhuma e outras que são mais têm mais consciência e que tomam mais cuidados, mas é certo que a partir do momento que a pessoa sente que está no seu carro com os seus próximos, com a sua família, não sente mais risco do que se estivesse em casa. O caminho até ao local é dentro do carro, quando chega continua dentro do carro, portanto, em termos de segurança, eu diria que as pessoas se sentem totalmente confortáveis. Agora, será que é o formato para tudo? Temos discutido algumas dessas ideias a nível criativo, aqui também com a equipa, que é a mesma questão do som. Se for um drive-in de concerto, mas a banda está a tocar, mas ouve-se o som com as janelas abertas para sentir a tal vibração que só existe no live, ou é que sintoniza-se o rádio como no cinema drive-in e ouve-se através do rádio, não é? São questões que se colocam, que nós temos também estado a avaliar, e depois também dependerá de cada tipo de evento, não é? Há eventos que se calhar não precisam tanto do som e é mais a imagem, e outros sim precisam se calhar mais do som. Mas são formatos interessantes de explorar. Já aqui falamos na força ou no peso que o verão tem em muitos dos trabalhos que fazem e que as empresas desta área realizam. E eu estava aqui a pensar em programas que de alguma forma têm procurado contrariar essa sazonalidade, e recordo-me, por exemplo, do 365 no Algarve. Como é que olham para essas possibilidades, para esses programas? Enfim, eles
podem continuar, podem também eles repensar-se e de algum modo ajudar a que a seguir ao verão possa haver trabalho? Como é que olham para este desafio também da sazonalidade, que também é um elemento transversal a este setor? Bem, o 365 é um bom exemplo de um programa onde nós tínhamos uma programação, neste caso o Lusa, o 365 ocorreu em 4 edições, nós tivemos um projeto em 3. Era bom que estes projetos também se repensassem também na questão dos problemas que eles próprios inserem. Por exemplo, se falarmos do 1365, que é um projeto que neste momento está completamente em causa, aquilo que eu sei é que todos os eventos que foram adiados de março, abril, maio, que era o último trimestre da edição 2019-2020, estarão para acontecer agora entre o verão e dezembro, e portanto não há qualquer novidade de uma possibilidade de abrirem-se novas candidaturas para o 365, portanto é um projeto que já por si estava a ser repensado, mas a verdade é que o próprio fato de ser um projeto que é de candidatura anual traz inconsistência constante a este tipo de iniciativas. Se há uma questão importante em termos de programação é podermos contar com um programa há 2, 3 anos para ele até se poder vir a tornar autossustentável, porque é uma das questões que se fala sempre na cultura e da subsidiodependência, mas a verdade é que a maior parte dos programas estão feitos para não serem sustentáveis depois no futuro. Se eu apresento um programa como a Lusa que só tem garantida aquela edição naquele ano, eu não sei se vai acontecer no próximo ano, eu não consigo garantir um patrocinador que veja aquilo sequer a médio prazo. Mas... Ana, nós partilhamos exatamente a mesma questão. Como sabes, temos também o Lumina, o Festival de Luz, que acontecia anualmente em Cascais, e é um exemplo como o Lusa, que é um festival também de luz, e deparávamos sempre com essa questão, que é, anualmente, não sabíamos se continuávamos ou não. Era sempre no final de cada edição que alguns meses depois se decidia se havia a próxima edição ou não. E sentimos imenso a nível de patrocinadores, que era muito difícil de conseguir essa consistência. O evento nunca chegou à autossustentabilidade, portanto, acabou por... Exatamente. Há 2 anos aconteceram 7 edições e pronto, e por essa falta de autossustentabilidade acabou por parar. Mas se havia ano em que programas como esse, ou programas via o Portugal 2020, ou via candidaturas, por exemplo, o 365 eram candidaturas, eram fundos do turismo para a cultura, que acontecia no Algarve e no Alentejo, todo esse tipo de programação é bem-vinda, porque há uma série de agentes culturais e das equipas todas de produção. Hoje ainda não falamos das equipas de produção e de todos os meios que andam aqui à nossa volta, que também estão a sofrer com estas questões, as equipas de luz, de som, de estruturas, as empresas de meios, todo, no fundo, tudo que gravita à volta deste tipo de iniciativas e que envolve muita gente. Mais do que nunca, programas como o 365 seriam muito bem-vindos, mas como eu disse há pouco, fala-se de uma verba de 30 milhões para a cultura e para a programação em rede já para este verão, e eu não consegui encontrar informação de como é que ela vai ser candidatável, ou como é que projetos como os que temos estado a falar, quer seja os projetos que não têm, os projetos que nós temos, os projetos como é que são candidatáveis. Mas no caso de 365, a não haver 365 no futuro, condiciona projetos como a Lusa, como o Festival de Contrabando, que atrai milhares de pessoas, como todos os outros que foram programas novos que nasceram com o 365, e se não houver 365 são projetos que muito dificilmente conseguirão manter-se, pelo menos como... E alguns deles, lá está, em territórios, mesmo sendo no Algarve, não deixa de... Alguns deles em territórios de baixa densidade,
outros no foco de pontos turísticos do Algarve, mas em alturas em que há muito poucas pessoas, portanto, sempre era uma forma de ativar tudo que são os meios turísticos, hotelaria, restauração. Bom, acho que perdemos momentaneamente aqui a Ana. Nuno, acrescentar alguma coisa ainda a este propósito? Um comentário sobre este tipo de programas e de apoios, enfim, um combate Sim, aqui nós, uma nós, pronto, não estamos muito dependentes desses programas, já utilizámos mais e candidatámos, nomeadamente quando tínhamos o Festival Lumina em Cascais, várias candidaturas europeias e que ajudavam em muito o projeto, portanto era um investimento conjunto, Câmara Municipal mais Fundo Europeu mais o próprio investimento do Cubo enquanto projeto. Mas atualmente não é um ponto que estejamos muito virados. Eu sei que há um ponto também que não foi falado, que era a questão aqui da internacionalização e como é que isto está, a questão da pandemia no estrangeiro. Quando nos dirigiste o convite, falaste dessa possibilidade de se abordar Sim. o tema da É a internacionalização. minha próxima pergunta. Pronto, eu deixava então aqui estes últimos minutos só para expressar qual é o nosso caso. Como eu disse, nós estamos muito a fazer propostas, temos estado a fazer algumas propostas para fora, nomeadamente falou-se aqui da Fête de Lumière em Lyon, e até esses projetos no estrangeiro estão todos reformulados e repensados com a questão do Covid. Portanto, nós enquanto criadores culturais, produtores culturais, temos tido também o cuidado naquilo que apresentamos, em apresentar logo planos de contingência ou planos de health and safety. Portanto, no estrangeiro é muito pedido e tem sido, pronto, para nós uma parte nova que temos que estar a dar resposta. Ou seja, cada proposta que temos mandado para o estrangeiro vai sempre com um plano de Covid-19, o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer e quais são os passos que podemos utilizar para proteger o público neste caso. Uhum. E, enfim, além desse caso concreto de Lyon, em que outros mercados, que outros destinos é que estão a apostar? Nós temos apostado bastante a nível global, desde Estados Unidos, Ásia, Austrália, Médio Oriente, Europa temos estado menos, estamos a tentar se cair mais longe, não sei se psicologicamente parece que o problema não é tão grave, mas não é, claro que não é a razão, mas tem às vezes se calhar a ver também com alguns mercados mais resistentes também continuarem-nos a chamar para algum tipo de propostas. E nós vamos atrás desses mercados que sejam mais resistentes e que peçam os nossos serviços. Uhum. E tem sentido essa disponibilidade, essa abertura para... Sim, sempre com imensas reservas, ou seja, mesmo em projetos até de concursos, os resultados, temos até questões de concurso eram anteriores à pandemia, os resultados saíram durante a pandemia e o projeto não avança, fica em stand-by, já foi adiado, por exemplo, 3 vezes. Um projeto que temos no estrangeiro foi adiado 3 vezes, porque estão sempre a pensar que agora vai dar, e a realidade é que o tal cenário que falávamos, todos queríamos que fosse muito bom, não está a melhorar. Uhum. E em termos de retoma, qual é a vossa expectativa? Quando é que acham que as coisas podem atingir alguma normalidade? Sinceramente e realisticamente, acreditamos que antes de 2021 não haverá, pelo menos no nosso caso, projetos significativos. Temos pequenas coisas que vão acontecendo, como falei do exemplo do Festival à Janela. Por exemplo, o Festival à Janela, nós pensámos, a nossa perspectiva, o nosso planeamento foi vamos a 20, 30, 40 municípios do país. Mas a realidade é que tivemos Almada, apostou, Coimbra, espetaculares, resultados espetaculares, mas depois sentimos outros. E não acho que não seja por falta de vontade ou até de financiamento, mesmo com Lisboa abordámos, que estava até já de acontecer e depois acabou por não acontecer com o Porto. O que se passa são os receios, neste caso não o receio do público, mas o receio dos próprios políticos de tomarem, os executivos tomarem a decisão, ok, vamos fazer este festival,
com esta forma, porque há a janela, não é? As pessoas não têm que ir para a rua, mas vem sempre o medo, e se as pessoas descem à rua e que acompanham da rua? E se? De maneira que acaba por ser difícil, mesmo projetos que temos uma determinada perspectiva, como eu estava a dizer este aqui, acaba por sofrer de toda a incerteza. Portanto, nós acabamos por pensar sempre aquilo que pensávamos que ia correr bem este ano com um projeto pioneiro, etc. Já estamos a dizer, olha, se calhar só em 2021 é que as coisas podem mesmo retomar mais seriamente. E depois temos sempre a questão ainda da faturação, que é mesmo que haja algum projeto, entretanto, que entre, ainda tem que ser feito, ainda tem que ser faturado, até ser pago. Portanto, tudo isto em termos de estrutura empresarial, e como a Ana Fernandes disse muito bem, o layoff é uma solução muito complicada, porque as empresas têm custos mesmo com o layoff. Portanto, ao mesmo tempo queres avançar e não podes. Portanto, andamos num pau de dois bicos. Ana, nós estávamos aqui a falar na questão da internacionalização, ou seja, até que ponto outros mercados estariam abertos, disponíveis para acolher iniciativas até mesmo de empresas portuguesas desta área. Qual é a vossa... Enfim, tem alguma aposta nesse sentido? Qual é a vossa expectativa? Eu, durante este período da pandemia, tive 2 projetos internacionais grandes em pedido, e a meio do processo eles perceberam que a realidade deles não era afinal assim tão boa, e portanto foram, no fundo, como me disse, a meio do processo puseram a própria ideia do projeto em stand-by. Nas últimas semanas tenho feito ao contrário, em termos de contacto com outras companhias, até por compromissos já assumidos relativamente à programação que temos que fazer, ou pelo menos está contratualizada, e aquilo que sentimos das companhias estrangeiras é ao contrário, algum receio neste momento em mobilidade. Portanto, eu creio que os próximos tempos a este nível vão ser muito de trabalhar com locais, porque não vejo grande disponibilidade de empresas estrangeiras quererem vir, companhias estrangeiras quererem vir para Portugal, porque estão com condicionamentos próprios e depois ou não querem voltar e depois fazer quarentenas, ou querem perceber qual é a dinâmica do país, porque toda a gente tem. E também tem sentido que clientes que nós tínhamos internacionais, com quem fazíamos muitos projetos, estão a sofrer em estádios diferentes ou iguais aos nossos, mas a verdade é que está toda a gente muito na expectativa. E a sensação que eu tenho é que teremos que trabalhar muito mais para o mercado interno. Não vejo que até ao final do ano, por exemplo, haja perspectivas de mercado internacional dentro daquilo que é a nossa área de trabalho. É óbvio que é isso que nós todos desejamos e vamos estar sempre nesse comprometimento, mas sinceramente não vejo grande disponibilidade nesta mobilidade, neste momento. É a sensação que tenho neste momento. Agora, é óbvio que temos projetos, nós estávamos até pela primeira vez desde que esta empresa nasceu, estávamos com um forte ano em termos de projetos internacionais, e estamos, se há algo que esta pandemia tem, é de tal forma transversal que a este nível eu penso que as pessoas se comportam como se estivessem na sua própria casa, da mesma forma que nós queremos estar na nossa casa e com os nossos familiares diretos, e pomos sempre em questão se vamos ao vizinho. Aqui, do ponto de vista internacional, eu penso que à frente das empresas estão pessoas, e enquanto não houver a confiança em termos da mobilidade internacional... Isso a mobilidade é muito importante, porque mesmo se tiveres transportes de mercadorias, transportes de público de profissionais, e fazer o projeto no estrangeiro, basta haver um corte de linha aérea entre estes dois países, entre Portugal e o país que for, que torna logo muito complicado. Portanto, enquanto estas questões não forem resolvidas, não acredito. Agora, se me perguntas quando é que voltaremos a ter estarmos na mesma linha que estávamos, eu diria que se fosse 2021 era excelente, mas não acredito, sinceramente.
Acho que tudo aquilo que nós se tem falado nos adiamentos de projeto, quando esse adiamento é para o ano, significa que este ano está cancelado e o projeto é o projeto do próximo ano, e portanto, enquanto não atingirmos alguma normalidade em termos daquilo que foi a falta de faturação do ano de 2020, não conseguiremos. Portanto, vamos precisar de 2021 para amortizar aquilo que são todos os prejuízos de 2020 e se calhar em 2022, 2023 possamos estar a falar de alguma... E depois também temos que ver as questões... Empresas que nem conseguem resistir um ano inteiro. Exato. E depois a questão das... E a questão das equipas, é muito difícil formar equipas, nós todos sabemos, e neste momento eu creio que o maior dilema para um empresário tem a ver com as suas equipas e como as vai conseguir manter neste cenário e para quando tivermos num cenário de retoma, elas estejam lá disponíveis, porque se nós de alguma forma libertarmos os nossos recursos humanos, porque não aguentemos as despesas, quando quisermos retomar, estamos coxos, porque as empresas não se fazem de uma ou duas pessoas. Nós podemos ser as caras das nossas empresas, mas se não forem as nossas equipas, os projetos não acontecem. Portanto, acho que estamos todos a viver um dia de cada vez e agora é óbvio que todo o mercado interno neste momento é fundamental para alimentar, ou pelo menos para permitir sobreviver a maior parte das empresas. Isso é que, sinceramente, não sabemos se tal vai ser possível. Bom, nós esgotamos o nosso tempo, eu prometi-vos que esta hora passava a correr e de facto já se esgotou. Agradeço uma vez mais a participação de todos, a presença dos nossos dois convidados de hoje, a Ana Fernandes da Eventers Lab e o Nuno Maia do CUB. Para a semana voltamos a ter uma conversa aqui em direto no Facebook da Event Point, como sempre à terça-feira às 4 da tarde. Obrigado uma vez mais também à Serviço por nos ter dado o apoio técnico e até breve. Um abraço. Obrigada. Tchau. Obrigada.